Bom dia, pessoal. Esperando aí as pessoas entrarem. Não sei se alguém já está aí me ouvindo. Bom dia. Para quem já almoçou, boa tarde, né? Oi, Ju. Oi, Dario. Alan. Vini. Oi, Patrícia. E aí, Dario, tudo beleza? Oi, chefinho. Fala, Fernando. Obrigado, Dario. Vamos convidar aqui o nosso convidado. Laurito, grande João, boa Olá, tarde. boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia, João, e você? Bom também, graças a Deus, Marcos. Tudo jóia por aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia aí? As pessoas estão começando a entrar, João. Agora temos 22 pessoas. Vamos esperar mais 2 minutinhos, né? Sim, Esperar o sim, vamos. pessoal entrar mais um pouquinho aí. São 1h03. A gente marcou nossa live para 1h em ponto. Vamos dar mais 2 minutinhos aí que as pessoas estão entrando. Ah, Moacir, maravilha. boa tarde, JP. O Dario tá mandando uma boa tarde aí, João, nosso diretor. Um prazer Opa, aí tê-lo boa tarde, conosco, com diretor. certeza. Prazer todo meu aí participar desse momento. Legal, um tema bem interessante, né? Sim, sim, temos muito para falar aí sobre o assunto de hoje. Legal, legal. Pessoal da Refriar entrando aí, acenando. Vamos dar like aí, gente, soltar aviãozinho para convidar mais gente aí a participar. O bom da rede social é isso, né, cara? Ela abrange muita coisa, né? Eu sei que você comentou comigo em off aí que tem clientes aí, né? Tem alunos espalhados pelo mundo todo. Então, não sei se você É, chegou a mandar para eles aí o convite da live. E nós, da Thermo King, também temos muita gente aí da América Latina. não, eu divulguei sim, mandei para todo mundo que está nas minhas redes sociais aí e tal. Os atletas, né, as pessoas que eu trabalho diretamente, todos receberam de forma individual, ainda mandei para todo mundo para que eles prestigiem o evento. Ah, legal, cara. Legal. É isso aí. É isso aí. Só tem uma moça que eu dou treino, que talvez ela não participe porque ela mora na Austrália, né? Então o fuso horário deixa um pouquinho mais difícil. Ah, agora lá deve ser quase de madrugada, né? É madrugada lá, né? É, Ela tá madrugada, 13 horas. provavelmente. Isso. Ah, aí fica difícil, né? Ela vai ficar Mas difícil um pouquinho, mas ela assiste depois no IGVT. isso que eu ia falar. Avisa para ela que a gente deixa gravado, né? Ela segue lá o Thermo King Brasil e ela pode assistir depois, sem problema. Algumas pessoas também me Isso. falaram: Ô Marcão, vou assistir depois porque a minha hora do almoço é a hora da correria, que eu tenho um tempinho para almoçar, não vou conseguir e tal. Não tem problema, É, vê depois lá que as informações vão estar lá no nosso Instagram, né? maravilha. Então, João, vamos começar essa live aqui, né? A TK, nós montamos essa live para falar um pouquinho do mês que a gente está atravessando, né? Que é o mês de novembro, onde a gente tem a campanha do Novembro Azul, uma campanha muito forte aí para o câncer de próstata, né? E essa é uma live diferente, né? Que o pessoal que está aqui, que nos acompanha, está acostumado de ver. Porque hoje não vamos falar diretamente do nosso segmento, né? Do segmento de refrigeração, mas sim vamos falar de saúde, que é o ponto principal da nossa vida, né? Sem saúde ninguém tem nada. Então a nossa Certo. empresa possui uma grande responsabilidade social em trabalhar com isso, né? E nada melhor, né, que usarmos nossas redes para abranger, né, o maior número de pessoas possíveis
para falar de um assunto tão legal, que é um assunto que requer muita informação, né? E tão complicado ao mesmo tempo, né? Eu queria, João, que você se apresentasse um pouquinho aí, qual a sua profissão, o que você faz, falar um pouco aí do seu trabalho, da sua vida. Esteja à vontade aí, meu amigo. Tá joia, tá joia. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade aí, queria agradecer a Thermo King pela iniciativa, eu acho muito bacana. Queria agradecer ao Cláudio do Escola, né, que promoveu o convite e tal, a interação toda. Agradecer a você por estar intermediando aí, né, a nossa live. E, bom, o que eu faço? Eu sou educador físico, né, trabalho com promoção de saúde, atividade física em diversos âmbitos, né. Tenho uma linha mais direcionada com atletas, trabalho com atletas amadores. Então, são as pessoas que levam o esporte aí um pouco mais a sério, né? Já tem um hobby ali um pouco mais firme, com alguns objetivos competitivos, objetivos de participar de algumas provas e competições. E o carro-chefe da Fortes Training, que é a assessoria que leva o meu nome, né, de João Fortes, é o triatlo. A gente trabalha com triatlo, que é um esporte com nadar, pedalar e correr. E aí eu também trabalho com as atividades em separado, só com treino de natação para águas abertas, o ciclismo e a corrida. O importante é que nesse meio aqui, eu estou sempre muito linkado com as pessoas que estão muito preocupadas, não só com o âmbito esportivo, com o seu desempenho esportivo, como também com a sua saúde de um modo geral. Então, são pessoas que geralmente seguem uma alimentação mais balanceada, pessoas que estão acostumadas a frequentar nutricionistas, a fazer exames cardiológicos, né? Pessoas que, por conta do esporte, acabam ampliando outros momentos de cuidado da própria vida, sabe? Da própria saúde, né? Assim chamar, entendeu? E você, não sei... Ah, legal, cara. Legal, muito legal você compartilhar um pouco do seu trabalho para a gente aqui. E se vocês notaram, ou se não notaram, o cara tem fortes até no nome. Então, o cara não é fraco não, viu? O merchan está pronto, né? O merchan já está pronto, já está feito já. Então, a gente vai falar do câncer de próstata, mas também do câncer de uma forma geral, né? Porque o exercício físico ele ajuda a prevenir o câncer de uma forma geral, não só o de próstata, né? E o que seria a próstata, né? Vou falar rapidamente, resumidamente aqui. É uma glândula que só o homem tem, né? E que se localiza na parte inferior do abdômen, né? Ela é um órgão bem pequeno, tem a forma de uma maçã e se situa na parte de baixo da bexiga, à frente do reto, né, que é a região da parte final do intestino grosso. E essa próstata, né, ela pode inflamar e ela pode causar o câncer, né, o famoso câncer de próstata. É importante também, aproveitando, né, comentar aqui que amanhã teremos uma outra live nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo Thermo King canal, nesse mesmo Thermo King horário, do nosso amigo Biscola aí. Ele vai ministrar a outra live juntamente com uma médica. Então ela vai falar mais tecnicamente amanhã sobre câncer de próstata, sobre câncer de uma forma geral. Então amanhã, no mesmo local, no mesmo horário, estão todos convidados novamente. Uma médica atleta, diga-se de passagem. Melhor ainda, uma médica atleta. Então ela sabe bem das coisas daí, viu? Caramba, então tamo bem hoje e amanhã, então, João. Bem respaldado. Com certeza. Então, João, eu li uma pesquisa, né, que fala, né, que o câncer de próstata ele está diretamente associado à obesidade. Não só o de próstata, como o câncer de uma forma geral, né? Menos de uma a cada 3 homens com câncer avançado vive 5 anos além do diagnóstico. Esse é um número bem pesado, né? Para vocês terem uma noção, o câncer de próstata é a segunda causa mais comum de câncer nos homens nos Estados Unidos e no Brasil também. A segunda maior causa de câncer. No Brasil, para prevenir o tumor, né, avaliados por cientistas na Europa e na Austrália, a prática esportiva ficou em primeiro lugar para prevenção, se destacou entre os 22. Então esse é um dado bem legal, né?
E quais são os fatores de risco aí, né, João, para as pessoas estarem um pouquinho cientes com relação ao câncer de próstata? Um dos fatores é a idade, né? O risco aumenta com a idade, né? Segundo o Ministério da Saúde, para você ter uma noção, a cada 10 homens diagnosticados com a doença, 9 têm uma idade acima de 55 anos, certo? O outro fator é o histórico familiar, se o pai, se o irmão, se o avô já teve, né, o câncer de próstata, se a pessoa João, tá me vendo? Oi, Márcio, caiu, eu Caiu perdi. aqui, né? É, Mas você tá me ouvindo? agora eu te ouço bem, te ouço bem. Tá, você tá me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo bem. Ah, E interrompeu para mim aqui quando você disse sobre os homens acima de 55 anos aí, uma cada. isso, Nove, foi. Tá, que o isso. segundo, a segunda causa aí, a primeira causa é a idade, a segunda é o histórico familiar também, né? E a terceira o sobrepeso ou a obesidade. E eu incluiria, João, uma quarta, que é um grande fator de risco também, né? Que é o preconceito sobre o exame do toque aqui no nosso país, né, gente? A gente tem esse preconceito desse exame. É um exame indolor, né? E se o câncer for diagnosticado logo no princípio, a probabilidade de cura ela cresce bastante. Então, vamos deixar de preconceito, gente. João, queria começar com as perguntas, pode ser? Pode, vamos lá. Vou mandar a primeira aí. Vamos lá. A gente falou, né, sobre sobrepeso, obesidade, né? E para quem está na situação e tem uma vida sedentária hoje em dia, não tem costume de fazer exercício, mas que está querendo começar de alguma forma a cuidar mais da saúde, né? Você recomenda algum tipo de modalidade de exercício para quem está começando, para quem já tem uma idade mais avançada? Por exemplo, uma caminhada, uma natação ou algum outro tipo de exercício para quem quer começar hoje a sair do sedentarismo e já tem uma idade mais avançada? Olha, Marcos, é muito legal, porque assim, pegando o gancho no que você disse aqui, né, sobre o sedentarismo e obesidade e tal, são fatores aí muito importantes, não só no desenvolvimento do câncer de próstata, como de outros cânceres também, né, mas mais direcionado aí com o câncer da próstata e tal, a gente praticar atividade física, a atividade física vai aumentar, né, alguns benefícios, né? Um deles é o aumento da produção de células NK, que são as natural killers, né? Que acaba aí aumentando o nosso sistema imunológico, fortalecendo o nosso sistema imunológico em relação ao desenvolvimento de um câncer. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, que na atividade física a gente vai ter melhor regulação hormonal, a gente vai ter uma sensação muito boa, né? A sensação de bem-estar devido à liberação das endorfinas e tal. E por conta também da redução e controle do peso, eu acho que vale a pena para quem é sedentário investir um pouquinho mais aí na atividade física. Por onde começar? Tá? A atividade física, se a gente pensar nesse âmbito que você colocou aí para mim, já uma pessoa mais de idade, talvez um indivíduo obeso, seria muito legal se essa pessoa tivesse atividades com a água. Então vamos pensar uma natação, uma hidroginástica, talvez um deep running, alguma coisa nesse sentido. Porque são atividades onde a gente vai ter o peso corporal reduzido por o fato de estar na água, certo? Pelo empuxo, tudo, a gente vai conseguir fazer uma atividade física muito prazerosa, na maioria das vezes, quando está a água envolvida, né? Quem não gosta de uma piscina, alguma coisa assim. Só que sem causar danos articulares. Então, vamos pensar no indivíduo que já é mais obeso, no indivíduo idoso, que tem já uma musculatura mais fraca, que está mais suscetível à lesão osteomuscular, né? Seria muito bacana começar com uma atividade na água. Caso a pessoa não tenha essa facilidade, às vezes mora longe de uma academia que tem piscina, de clube, às vezes não consegue por rotina de trabalho, em relação ao horário e tudo mais, a gente poderia começar com a caminhada, né?
desde que essa pessoa não tenha nenhum problema articular, algo que limite o início de uma caminhada. Bicicleta acaba sendo uma atividade muito, muito utilizada por não ter impacto, né? Então, é um movimento cíclico, aeróbio, assim como a corrida, a natação, o remo, só que é muito mais fácil de praticar e não tem impacto. Vamos pensar que ainda assim está difícil. Se a gente conseguir trocar alguns momentos do dia, como por exemplo, no prédio, ao invés de subir de elevador, de subir de escada, eu já estou ganhando algum benefício. Tá? A Organização Mundial da Saúde sugere aí que a gente tenha, né, em torno de 150 minutos de atividade por semana. Tá? 150 minutos de atividade física por semana. Esses 150 minutos, eles podem ser distribuídos em 5 dias, que daria 30 minutos por dia. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que eu posso fazer uma caminhada para ir para o trabalho de 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde, eu já estou aí dentro dos padrões indicados pela Organização Mundial de Saúde. Não necessariamente precisa ser os 30 minutos contínuos, ou no mesmo momento, o que facilita a logística de muitas pessoas. Então, seria legal começar por aí. Quem tem a facilidade de participar de uma academia, de entrar num exercício funcional, até mesmo com um trabalho mais personalizado, seria muito legal fazer uns exercícios de fortalecimento. Né? Exercícios funcionais, exercícios com carga, como a musculação, uma coisa desse sentido, que vai fortalecer não só o sistema imunológico, como também o sistema ósseo-muscular, preservando aí as articulações, evitando que lesões apareçam. Legal, legal. A Soraya Gomes, ela escreveu aqui: aqui em casa o marido mantém check-up anual em dia. Isso aí, Soraya, bota o maridão no eixo aí. Vamos lá, João. Eu li também num outro estudo, né, onde pesquisadores analisaram dados de 15 estudos anteriores que totalizaram quase 840 mil homens, incluindo quase 52 mil diagnosticados, desses 840, diagnosticados com câncer, né? Mais ou menos 6%. A pesquisa verificou, né, que ter um IMC, o que seria o IMC? O índice de massa corporal que a gente tem, né, acima da faixa considerada saudável, que é de 21 a 25, durante a idade adulta, foi associado a um maior risco de câncer avançado. Queria saber de você aí se é simples fazer esse cálculo desse IMC, né, no nosso índice. Essas pessoas podem fazer em casa para terem uma noção de como estão aí. Sim, o IMC, né, que é o Índice de Massa Corporal, ele traz aí de uma forma muito simples, né, muito simples, um parâmetro para que a gente se localize aí, para que a gente consiga perceber ou nos identificar onde estamos em relação ao sobrepeso, à obesidade, grau 1, 2 e 3, a faixa normal e até mesmo em relação à desnutrição, né, que seria, por exemplo, o cara que está numa faixa mais baixa aí do que seria o ideal. Né? Então, qual que é o cálculo do IMC? É uma conta muito simples. É o seu peso dividido pelo quadrado da sua altura. Né? Então, eu pego o meu peso e divido pela minha altura vezes a minha altura. Isso vai dar um número. Vai dar lá, né? Fazendo essa conta aí, o meu IMC, eu peso 77 quilos, tenho 1,78 de altura, eu acho que dá 28, alguma coisa assim, 26, alguma coisa assim. Né? Então, estou dentro do normal. Né? E aí o que acontece? É um cálculo muito simples. Quando a gente pensa no IMC, a gente tem dois fatores aí que a gente precisa levar em consideração. Um deles é que ele não leva, nesse cálculo, né, por ser muito simples, ele não leva em consideração a sua composição corporal. Então, ele não sabe, por exemplo, do seu peso todo, o quanto é gordura, o quanto é proteína, o quanto é líquido. E aí o que acontece? A gente precisa ter isso em consideração. Vou dar um exemplo aqui bem simples, mas assim, se eu tiver um indivíduo de estatura baixa, muito musculoso, muito forte, hipertrofiado, né, ele vai dar um IMC assim, como se ele tivesse com sobrepeso. Sendo que, se a gente pegar a composição corporal desse atleta, ele pode ter um percentual de gordura muito baixo. Né? Sim. O índice de massa corporal, ele também leva em consideração mais dois públicos.
que são os idosos, tá? Os idosos, eles têm que ter, a gente tem que ter uma leitura diferente do IMC deles, e as gestantes, porque elas carregam lá, aumentam o peso, mas está carregando um próximo ser aí que vai chegar ao mundo, né? E no caso dos idosos, como o público nosso aí que a gente está relacionando é o público-alvo aí, vamos pensar assim, em relação ao câncer de próstata, a gente tem algumas coisas que a conta, o cálculo do IMC não muda, mas muda a avaliação feita sobre isso. Então, vamos pensar que geralmente um idoso, ele já tem uma estatura menor por conta da compressão vertebral, né? A gente sabe que conforme o tempo vai passando, o desgaste articular, os discos intervertebrais vão diminuindo e tem uma redução da altura. Um outro ponto é que ele também tende a perder, por exemplo, massa muscular, né? Por conta da idade. Então, os idosos, as gestantes e os, vamos chamar assim, de indivíduos atletas, eles têm aí o mesmo cálculo do IMC, mas precisa ser avaliado, precisa ser lido com uma forma diferente. Mais profundamente, mais detalhadamente, né, João? Mas é um cálculo ótimo. Aqui, eu sou de Campinas, né? Aqui é a cidade onde eu moro aqui. Nos parques da cidade, existem algumas tabelas em círculos, assim, que você já põe o seu peso, já dá a sua altura e ele já indica ali o seu IMC, o cálculo pronto. Na maioria dos lugares tem. Então, é muito fácil de ter essa referência. Se entrar na internet aí e der um Google lá, cálculo do IMC, aparecem vários sites relacionados à saúde que tem esse cálculo aí já pronto. Você preenche lá a sua altura, o peso, ele já dá a escala direitinho, onde você está. É muito legal, vale a pena fazer para que a gente mantenha sempre o padrão aí dentro do normativo, né, do saudável. Beleza. Nessa mesma pesquisa, João, eles também descobriram, né, que uma maior circunferência da cintura, né, estava ligada ao aumento do risco do câncer avançado e da morte, né? Então, minha próxima pergunta é sobre isso. A gente sabe que existem alguns exercícios mais específicos para evitar essa gordurinha localizada na cintura, que o pessoal chama de gordura visceral, né? Então, eu gostaria que você desse alguns toques aí, falasse sobre alguns tipos de exercícios mais focados nessa parte da gordura localizada na cintura, que é um fator também de risco. Quando a gente pensa em redução da gordura corporal, né, a gente tem alguns pontos, tá? Vamos falar bem rapidinho aqui. Mas assim, quando que o meu organismo queima gordura? Quando que a gordura passa a ser a fonte energética predominante aí da atividade física? Nos exercícios aeróbicos de longa duração, para o indivíduo normal, geralmente na casa de 25 a 30 minutos, a gordura passa a ser a fonte energética principal. Mas se eu pensar, por exemplo, que para um indivíduo sedentário, né, perdão, perdi porque eu li a pergunta aqui. Vamos pensar assim, que para um indivíduo sedentário, ele fazer de 25 a 30 minutos, para daí a atividade física, a gordura ser a fonte energética principal, pode ser muitas vezes o período que é o que ele vai aguentar fazer de atividade, né? Então, pensa assim, vamos pensar que ele vai correr, né? 25 a 30 minutos, poxa vida, o indivíduo sedentário vai conseguir correr 25 minutos, para daí a gordura virar uma fonte energética principal e ele continuar queimando isso por mais tempo. Os indivíduos ativos conseguem fazer isso, porque o cara vai correr 1 hora, 1h30, vai pedalar 2 horas, não tem problema. O outro ponto que a gente tem de queima de gordura é quando a gente trabalha com exercícios de alta intensidade, tá? De alta intensidade, seja eles de curta duração ou média duração. No caso de curta duração, está muito comum aí os HIIT, né? Que são os High Intensity Interval Training, né, que são atividades de altíssima intensidade, curta duração, mas que metabolizam muito a queima de gordura. Não no momento do treino, mas que o organismo vai usar a gordura como fonte energética principal na recuperação do exercício que foi feito. Tá? Quando eu penso nisso, fica muito difícil eu pensar em exercícios que queimem gordura localizada.
né? Porque se eu estou fazendo, por exemplo, um abdominal, né, que é muito comum, a pessoa vai fazer abdominal achando que vai queimar gordura da barriga. Não, não vai. A gordura é queimada de forma generalizada. Então, eu vou fazer exercícios, Sim. inclusive os abdominais, né, porque eles melhoram postura, tônus e tal, mas exercícios que eu levo em consideração a queima de gordura total. E aí o organismo vai começar a buscar aquela gordura visceral, ele busca aquela gordurinha localizada que está parada ali no pneuzinho e tal. Obviamente, essa gordura do pneuzinho, ela é mais difícil do organismo chegar lá. Eu vou ter que associar a uma dieta. Eu vou ter que criar uma balança energética negativa, onde o meu gasto é maior do que o meu consumo, do que a minha ingestão, certo? Se eu conseguir fazer isso, com o tempo, o meu organismo vai começar a chegar nessa gordurinha localizada aí, né? Ele vai ser obrigado a chegar nela para que eu me mantenha ativo, que eu me mantenha funcionando e recuperando, para que eu esteja bem para treinar no dia seguinte. Então, pensar num exercício localizado para queimar a gordura é muito difícil. Ela queima no geral, aí já tudo. Entendi. Ok, João. Entrando um pouco agora no nosso segmento aí, né, de transporte, eu vi uma pesquisa também feita nos Estados Unidos, né, ela aponta que caminhoneiros podem ter maior risco de câncer de próstata do que homens que trabalham com outras ocupações, né? Essa pesquisa foi realizada por uma equipe, né, como eu falei, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e o estudo envolveu 2.100 homens que faziam parte de um programa de treinamento, né, de tratamento, na verdade, né, para câncer de próstata, e eles foram questionados sobre suas ocupações, histórico profissional, sobre ocupação que desempenham no seu trabalho, no momento, e os resultados eles apontaram que os homens que trabalham como caminhoneiros, olha que interessante, e que passavam a maior parte do seu tempo dirigindo, apresentavam 4 vezes mais probabilidade de ser diagnosticado com um tumor de próstata do que aqueles que desempenhavam outros papéis, outras profissões. 4 vezes mais, é um número muito elevado. A teoria, né, desses pesquisadores, João, que o risco do câncer de próstata é maior nos caminhoneiros por causa de algo que eles chamam de vibração do corpo inteiro, que eles experimentam o tempo inteiro, né, devido ao tremor provocado pelo motor do caminhão, né, que pode resultar na inflamação da glândula, né, da próstata, e poderia resultar no câncer. O cara está lá sentado o dia todo, né, sofrendo, o corpo sofrendo essa questão do tremor, né, o tempo inteiro, e isso foi constatado que aumenta a probabilidade em 4 vezes dele adquirir o câncer de próstata, né? Então, hoje vamos dar um exemplo aqui no nosso trabalho aí, os caminhoneiros, a gente tem 2 tipos de motorista, basicamente, né? Como podemos dizer, a gente tem um motorista que a gente chama que é o motorista da distribuição, que é o motorista que faz aquelas curtas entregas no dia a dia, que consegue ir para casa mais cedo, que consegue, de vez em quando, ter tempo para fazer um exercício à noite, para correr e tal, e que tem um tempo um pouquinho melhor, né, que pode tentar ter a vida um pouco mais regrada, e a gente tem o motorista que a gente chama de motorista de carga primária, que são de longas distâncias. É aquele cara que sai de Santa Catarina e vai para o Ceará e tem que chegar, tem um período para chegar, ele corre, às vezes dirige de madrugada, dorme em posto de gasolina, não tem estrutura nenhuma para exercício, né? Não tem regra nenhuma para comida, né? Então, isso não é nada fácil. A gente sabe, né, que o caminhoneiro tem aquela fama de barrigudinho, né, que tem aquela alimentação mais desregrada, aquele velho churrasquinho no restaurante do posto, aquela coxinha de frango. Então, nada disso ajuda, né, cara? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para esse segmento dos motoristas, né, sobre esse número que eu passei aqui, da probabilidade, às vezes, até de 4 vezes mais. O que eles poderiam fazer para prevenir? Que tipo de exercício eles podem fazer no seu dia a dia? Tanto aquele que faz as cargas que a gente chama de distribuição, né, que trabalha com distribuição, quanto aquele que trabalha com cargas primárias, né, que viaja muito, distâncias longas. Legal. Ó, em relação a esse dado aí, a gente vê, né, que 4% a mais de chance por conta da ocupação profissional é um número bem considerável,
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar evitar, né, ou tentar diminuir o tempo que essa vibração ocorre no organismo do indivíduo. Vamos pensar, por exemplo, no motorista de distribuição. Tá? O motorista de distribuição, pelo que você me explicou, ele é o cara que tem hora para começar a trabalhar e tem hora para terminar. Trabalha na cidade, ele se movimenta muito mais, porque imagino eu que ele chega para fazer uma entrega, ele desce do caminhão, ele vai na recepção, ele volta, ele pega a caixa, ele descarrega uma carga e tal. Então, ele acaba que tem muito mais atividade, né? Ele não fica o tempo todo naquela sensação de pressão da próstata ali e tudo mais. Né? E para esse indivíduo, eu acredito que o ideal mesmo seja tentar encaixar alguma atividade numa academia ou alguma atividade ao ar livre, uma corrida, um pedal, uma vez que ele está geralmente num centro, numa cidade, fazendo as entregas. Né? Então, me corrija se eu estiver errado, mas esse motorista, ele tem hora para entrar e hora para sair. Né? Ele tem a tal hora, ele acabou... Ele consegue ter um agendamento mais tranquilo, né? Isso, ele vai para casa. Então, uma ele programação. Os exercícios para cuidar da sua saúde aí no final do dia, ou muitas vezes no começo do dia, né? Antes de entrar na sua rotina de trabalho. Mas esse indivíduo é mais fácil. E o de carga primária? Creio que é bem mais difícil, né? O que é que você poderia falar aí? O indivíduo de carga primária, eu acho que para esse indivíduo a coisa é mais difícil. Primeiro, porque imagino eu que ele tenha longas horas de estrada. Né? Então, são longos períodos sentados, muitas vezes na mesma posição, sofrendo aquela vibração lá do caminhão. Tá? Para esse indivíduo, o que a gente vai precisar mesmo é de disciplina, sabe? Por exemplo, eu entendo que ele vai comer no posto, ele vai muitas vezes né? Mas se a gente levar em consideração a indicação da Organização Mundial da Saúde, dos 30 minutos por dia... Acho que a internet está travando um pouquinho. Aí, voltou? Voltou. Voltou, João. Então, se a gente levar em consideração a indicação da OMS de 30 minutos por dia, tá? esse motorista, né, que também trabalha aí longos períodos com a carga primária, ele também consegue fazer. Como que ele vai fazer? Na hora do almoço, a hora que ele parar para almoçar, né, porque imagino eu que deva ter leis que regulamentem a quantidade de horas que ele de fato pode trabalhar seguido, né? Então, a hora que ele parar para almoçar, ele consegue, por exemplo, fazer uma caminhada de 10 minutos antes do almoço, até mesmo pós o almoço, para que ele se movimente, para que ele tenha aí alguma ativação de forma diferente. Ele pode ter, por exemplo, essa caminhada, esses exercícios ao final do dia. E aí entra uma sequência de exercícios, uma sequência de atividades que podem ser feitas de formas muito simples. Né? Uma coisa que pode ajudar muito, muito ele, por exemplo, é um elástico. Sabe uma tripa de milho? Não? A gente consegue fazer, é fácil dele levar no caminhão, não vai ocupar espaço, não vai dar trabalho. E aí ele faz, assim, numa parada ou na parada ao final do dia, uma sequência de atividades que fortaleçam as articulações, que fortaleçam abdômen, musculatura, né, do que a gente chama de core, que envolve abdômen, lombar, por conta da postura de sentado o dia inteiro. Tá? Aliás, esse lance de fortalecer o core serve também, principalmente para esse momento de pandemia, onde muita gente está fazendo home office, que passa o dia inteiro sentado e que nem o deslocamento para o trabalho não tem mais. Mas esses são parentes. Então, a gente tem vários exercícios. O caminhoneiro, ele pode, por exemplo, pegar um posto qualquer que ele parar, que tiver um lance de escadas, né, muito comum, um lance de escada para entrar no restaurante, ele pode subir e descer o lance de escadas por algumas vezes. Né? Pode combinar, sobe e desce o lance de escada, faz uma caminhadinha até ali em volta. Já são exercícios que ele está
movimentando e promovendo a sua qualidade de vida. No caso do motorista, existem alguns exercícios aí que ele pode fazer, inclusive dirigindo. Claro, né, que a gente vai manter sempre o foco na direção e tal, mas, por exemplo, os exercícios do assoalho pélvico, tá? O que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico é a musculatura responsável por fechar a bacia, sabe? O osso do quadril, os músculos que estão ali, são os músculos que sustentam, são responsáveis por sustentar os órgãos internos. Então, bexiga, a próstata, no caso das mulheres, o útero, está tudo ali no assoalho pélvico. Tá? Esse assoalho pélvico, ele é músculo. São músculos, né? Um conjunto de 13 músculos. Eles também são fortalecidos, como qualquer outro músculo. E a indicação para que a gente faça aí alguns exercícios de fortalecimento para os músculos do assoalho pélvico são muitas vezes indicados exercícios sentado. Então, a pessoa vai sentar, apoiada nos isquios, que são aqueles ossinhos do quadril, tá? Manter uma postura ereta e fazer movimentos de contração e relaxamento. Como se estivesse segurando para fazer xixi, entendeu? Sim. Mesma coisa. Contrai e relaxa. Isso ele consegue fazer dirigindo? Consegue. Está aqui pilotando, ele consegue fazer uma sequência de 10 repetições dessa, 12, algumas vezes no dia. Já são exercícios que fortalecem aí o assoalho pélvico e que estão diretamente relacionados à saúde da próstata do homem, tá? Sem contar as outras atividades. Ele pode, no final do dia, descer lá do caminhão, amarra um elástico no caminhão e faz exercício para perna, para abdômen, para braço, para ombro, né? Essas coisas todas. É só questão de ter a disciplina, porque eu entendo que de fato, ele vai precisar mesmo de uma disciplina. E em relação à alimentação, é muito comum hoje, né, os restaurantes de estrada serem grandes restaurantes, com muitas opções, né? Então, o motorista ele consegue parar num restaurante com mais opções ou com opções de alimentação mais saudável, o que vai reduzir o peso, tira ele da obesidade, que muitas vezes o motorista, é lógico, gente, pelo amor de Deus, é uma brincadeira aqui, né? Mas o motorista já é mais barrigudinho e tal, né? Então, gosta da coxinha de frango. Cuidando da saúde. Da panqueca, tipo o Lauro. E de alguns exercícios, já vai ajudar, inclusive, na redução de peso. E tira ele do grupo de risco aí, né? Entendeu? Disciplina, tem que ter. Mas dá para fazer sim, e não acho que seja um negócio muito difícil, não. Sabe? De escolher uma alimentação mais saudável no gosto, de fazer uma caminhadinha, uns exercícios assim. Vai ajudar muito no dia a dia. Ah, legal. Cara, é bom a gente fazer a live, né? Isso aqui é um bate-papo, né? E é bom a gente fazer a live da forma que as pessoas estão interagindo com a gente. Tem um monte de pergunta aqui. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Eu vou fazer 2 perguntas últimas aí para o João, para ele responder rapidinho. A Ana Paula falou alguma coisa, a Patrícia falou alguma coisa aí, o Laurinho fez pergunta, mas infelizmente acho que não vai dar tempo de responder, Laurinho. Mas uma coisa, eu vi que tem uma galera aqui de triatlon, de bike também na live, então vamos aproveitar uma pergunta aí que muita gente faz, né? Que é a questão de quem faz ciclismo, né? Se está sentado muito tempo aí, ali no coxim, tá no selim, né? Faz com que o risco para um câncer de próstata ele aumente. Isso é mito ou tem algum fundamento, João? Isso é mito, cara, isso é mito. Não está relacionado, tá? É mesmo uma pergunta que é muito comum, né? Ainda mais eu que trabalho com triatlo, os homens vêm me perguntar algumas coisas nesse sentido, mas não está relacionado. Bom, o que acontece é o seguinte, a posição do selim, hoje existem vários selins, vários modelos que já são projetados e desenhados para que o apoio seja no isquio, no osso e não no períneo, que é o ponto ali por onde passa toda a irrigação e toda a inervação dos órgãos genitais, certo? Além da gente ter essa tecnologia nos selins, a gente tem também um ajuste muito específico, que a gente chama de bike fit, que é onde um especialista nisso, né, na maioria das suas vezes, um especialista em biomecânica, ele vai ajustar o seu selim em relação a comprimento, né, para frente, para trás,
altura e inclinação do selim, de modo a que você consiga ficar horas pedalando sem ter esse incômodo. Se você fizer, por exemplo, vamos pensar no caso de um ciclista. Se o ciclista fizer um exame de PSA, que é aquele exame de sangue, né, que mede, é um dos indicativos aí de quem pode estar desenvolvendo algum problema na próstata, ele pode dar sim alterado, mas pela pressão, pela compressão da próstata, por muitas horas. Né? Estando tudo ajustado, no selim que seja com apoio no seu isquio, que não incomode seu períneo, na posição certa, não tem problema. Pode pedalar à vontade, que isso não vai causar ou desenvolver o câncer na próstata. Tá bom? Ok, legal. O que vale lembrar que é um dado importante, de que quando a pessoa tem um histórico familiar, tá? Quando a pessoa tem, principalmente parentes de primeiro grau, entre pai e irmão, tá? A chance da pessoa desenvolver um câncer de próstata, ela é de 2 a 5 vezes maior. Então, se você é ciclista, se você é triatleta e você tem esse histórico na família, vale a pena você investir um pouquinho mais e cuidar dessa parte aí do seu selim, parte do... Voltou, João? Voltou. Estava falando, então, só terminando aí, falando do caso em família, né? Se a pessoa tem algum caso na família. Se a pessoa tem caso na família, a chance dela desenvolver um câncer de próstata é de 2 a 5 vezes maior. Então, se o cara é ciclista, se o cara é triatleta, gosta de pedalar, né? É mountain bike, e tem esse histórico na família, vale a pena investir um pouco mais no selim, investir no bike fit bem feito para que consiga treinar sem problema nenhum. E legal. vale sempre lembrar também, Marcos, que eu acho que a gente até falou aqui, mas é uma ressalva, de que assim, o câncer da próstata em si, né, ele é uma doença silenciosa. Ele não aparece logo de cara. E que assim, se ele for diagnosticado bem no início, a chance de cura é de 90% a 95% de chance. Exatamente. Então, as pessoas na casa dos seus 40, os homens, né, na casa dos 40, 45 anos, já vale a pena começar a fazer o exame preventivo, né? Busca lá com o seu urologista, com o seu próprio urologista, qual vai ser o melhor caminho, se vai fazer por PSA, se vai fazer por próstata, e aí já não somos mais nós, né, que vamos saber disso, mas assim, vale a pena sim investir e cuidar, principalmente para o atleta que tem um histórico familiar aí de câncer de próstata. Isso, deixar o preconceito e a preguiça de lado, marcar um médico e fazer o exame, gente. É isso aí, 90% a 95% de probabilidade de se curar. João, vamos para a última pergunta, o papo está muito bom, tem um monte de pergunta aqui que eu anotei do pessoal, mas infelizmente, né, a gente tem o tempo. Vamos para a nossa última pergunta. Me fala uma coisa, João, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, que você já comentou aí, como você está trabalhando os seus alunos aí à distância, os treinos, né? O que é que você está conseguindo manter no treino deles? Qual está sendo esse desafio para você? Se uma pessoa que está vendo a live hoje, ou que compartilhar seu contato, quiser começar hoje a trabalhar com você, não quero esperar a pandemia passar, eu quero começar logo, eu quero entrar em contato com o João. O que você pode falar aí nesse tempo de pandemia para a gente continuar trabalhando os nossos exercícios e fazendo as coisas? Como você se adaptou a isso? No começo, como grande parte das nossas atividades são outdoor, né, a gente sempre está fora, né, dos ambientes fechados, foi um pouco difícil. Mas assim, os atletas, a gente foi se adaptando, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma esteira, uma pessoa que tem uma bicicleta indoor, né? Pessoas que têm, por exemplo, a gente tem um aparato que a gente chama de rodo de treino, tá? É uma estrutura, né, onde eu coloco ali atrás, onde eu coloco ali a roda da minha bicicleta. Então, eu não preciso de uma bicicleta de spinning, ou eu não preciso de uma bicicleta ergométrica.
Aí eu compro um rolo de treino, prendo a minha própria bicicleta ali e consigo treinar na sala de casa. Tá? Então, o que acontece? Essas estruturas foram ajudando muito, muito o atleta a manter o seu treino em casa. Tá? Eu criei algumas listas de exercícios funcionais, tá? Exercícios para fazer com elástico, exercícios para fazer em casa, exercícios para fazer, por exemplo, na escadaria do prédio. Né? Exercícios que mantivessem o condicionamento dos atletas, tá? E que eles conseguissem fazer dentro de casa. Criei algumas listas com exercícios, algumas sequências de exercícios nesse sentido. Tudo bem? Então, isso tudo foi contribuindo muito para que o nível de condicionamento não caísse. Tá? Para você ter uma ideia, nós tivemos alguns desafios. Né? Uma ideia de manter o pessoal motivado, de criar algumas atividades que as pessoas participassem, que desse mais ânimo ao treino, até mesmo para a cabeça mudar um pouco o foco do que a gente vinha vivendo lá naquela época que a gente passou de ficar em lockdown e tal. E aí, nesses desafios, todos virtuais, cada um fez na sua casa e tudo, eu tive muitos atletas batendo os melhores tempos da vida. Tive recordes quebrados, entendeu? Melhor tempo de 5 km na vida, melhor tempo de 10, melhor pedal da vida. Por quê? Porque as pessoas continuaram treinando e muitos atletas ainda ganharam mais tempo porque não perdiam tempo com deslocamento em relação ao trabalho. Né? Pensa que a pessoa que mora em Campinas e trabalha em Vinhedo, ele gasta pelo menos aí 40 minutos para ir para voltar. Esse indivíduo ganhou mais 1h20 de treino no dia. Né? Então, muitas pessoas tiveram melhoras e melhoras quantitativas mesmo, sabe? Em relação a isso. Para quem está nesse cenário de que eu preciso começar, não quero esperar a pandemia acabar, ainda mais agora que a gente está, infelizmente, num quadro de segunda onda aí, né? Entre em contato comigo, tem aí o Instagram, o contato nosso, e aí a gente vai fazer uma anamnese, vamos conversar, identificar, né, quais são os pontos, o que a gente tem de disponibilidade, tempo disponível, histórico esportivo, histórico de saúde, para que a gente consiga montar um plano de treino bem individualizado para cada pessoa. Como eu acompanho isso? A gente usa uma plataforma de treino, tá? Online, então os treinos são enviados por ali e o retorno do treino também vem por ali. E assim, a gente usa muito as chamadas de vídeo, então a gente faz vídeo, faz reunião, conversa, né? Para que o treino seja não só feito, como também acompanhado. Certo? E é isso que a gente tem feito aí para essa pandemia. Show, João. A gente estourou o tempo, mas passa seus contatos aí rapidinho para quem quiser entrar em contato, seu Instagram. Eu acho que o Instagram tá aí já, né? A gente tem... Será que dá para passar meu telefone? Acho que seria legal. Ou depois a gente põe lá. Eu acho que depois eu ponho nos comentários da live, fica melhor. Ah, show, pronto. Legal. Passa os seus contatos, põe no comentário da live. E a gente replica aí, João. Como você falou, eu coloquei a máscara aqui. Estou com álcool gel do meu lado para, mais uma vez, gente, falar aí da importância de usar máscara, de usar o álcool gel. Como o João acabou de falar, a gente está tendo uma segunda onda em São Paulo e no Brasil. Então, coloquei a máscara aqui, a máscara bonita aqui da Thermo King, para a gente continuar, não relaxar, continuar usando máscara, continuar passando o álcool gel o tempo inteiro. E vamos nessa, gente. A gente vai passar por tudo isso, tudo vai voltar ao normal. Né? E lembrar rapidinho que amanhã, 13h, outra live com o Biscola e com a médica convidada para a gente falar um pouquinho mais de saúde. Gente, brigadão. João, brigadão mesmo. Foi muito legal. Até passamos muito tempo aqui, mas valeu muito a pena. Valeu, um abração. Fiquem muito com obrigado, Deus. Um abraço, tchau. João. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.